Pensa bem, como é que um documento, escrito décadas atrás, com palavras que não mudam, consegue governar uma sociedade que se transforma a todo instante? Pois é, essa é a grande pergunta por trás da hermenêutica constitucional. É o processo, quase invisível, que mantém as leis mais importantes de uma nação vivas, relevantes e justas, no mundo que os seus criadores, com certeza, não poderiam nem ter imaginado. Para a gente entender como isso funciona de verdade na prática, vamos mergulhar num caso real, um tipo de situação que para na mesa de um juiz. É exatamente aí que a teoria encontra a vida das pessoas, sabe? E as consequências, bom, são enormes. A situação é a seguinte: um casal de mulheres tem um filho que veio ao mundo por reprodução assistida. Uma delas é a mãe biológica, a outra, a mãe socioafetiva, aquela que cria o vínculo pelo afeto, pelo cuidado diário. As duas, como qualquer mãe, pedem a licença maternidade para cuidar do recém-nascido. A resposta da empresa? Um não bem direto. Para as duas. E por que a empresa negou? Bom, o argumento dele se baseia na letra fria da lei. A Constituição de 88 fala em união estável entre homem e mulher, e a lei específica da licença maternidade menciona segurada gestante. Para eles, a conta é simples. Essa família não se encaixa na descrição. Mas, do outro lado, a gente tem a realidade, né? Uma família nova que precisa de tempo, de cuidado, de estabilidade financeira para acolher um bebê. E aí, essa batata quente vai parar no colo do judiciário. Imagina só a responsabilidade. Com esses dois lados da moeda, qual caminho seguir? A decisão aqui vai impactar diretamente a vida, o futuro e o bem-estar de uma família inteira. O dilema é devastador. Se o juiz segue a lei ao pé da letra, numa interpretação rígida, ele causa um dano real, financeiro e emocional para essa família. Agora, se ele decide adaptar a lei a essa nova realidade, com uma interpretação mais viva, logo aparecem as acusações. Ah, mas isso é ativismo judicial, o juiz está inventando lei. Mas e se houver uma terceira opção? Uma que não é nem uma decisão arbitrária, nem uma rigidez cega. Pois é, existe um sistema, um método rigoroso pensado exatamente para resolver esses dilemas. Pensa nele como se fosse o sistema operacional da justiça. E essa caixa de ferramentas se chama hermenêutica constitucional. E olha, não se trata de achismo, nem de um jeitinho. É um sistema de verdade, com métodos e princípios que permitem que um texto antigo seja aplicado a realidades que nem existiam quando ele foi criado. E o mais importante, tudo isso de forma legítima, com segurança. Essa necessidade toda de ter um kit de ferramentas tão especializado existe porque a Constituição não é um livro de leis qualquer. Ela é diferente, fundamentalmente diferente de todas as outras normas que existem. A diferença é gritante. Pensa assim: leis comuns são como aplicativos de celular. Elas são específicas, detalhadas e a gente pode atualizar ou até trocar por uma nova com certa facilidade. A Constituição, ela é o sistema operacional. É geral, é baseada em grandes princípios e foi feita para durar gerações, para estruturar a sociedade inteira. Ela não é só interpretada, ela é recriada constantemente para fazer sentido nas novas realidades. Certo. Então vamos abrir essa caixa de ferramentas e dar uma olhada nas regras que guiam essa interpretação. Como é que, na prática, se faz um texto de décadas atrás funcionar hoje? Um dos maiores quebra-cabeças é que a Constituição tem vários princípios muito amplos. E, às vezes, parece que eles batem de frente, sabe? Liberdade de um lado, segurança do outro, o direito à propriedade de uma pessoa e o bem-estar de todo mundo do outro. Quer ver um exemplo clássico? A Constituição diz que a propriedade privada é inviolável. Mas logo em seguida ela também diz que essa mesma propriedade tem que cumprir uma função social. Ué, à primeira vista parece uma baita contradição. Como é que algo pode ser inviolável e ao mesmo tempo ter que servir a um propósito social? É aí que entra a primeira grande regra, a da unidade. Ela diz que não dá para simplesmente pegar um direito e ignorar o outro. A Constituição tem que ser lida como um sistema único, coerente. A solução não é um destruir o outro, mas sim harmonizar os dois. E o resultado? O direito à propriedade existe, claro, mas o jeito que ele é usado é modulado pelo impacto que causa na sociedade. Outra regra fundamental é a da máxima efetividade. Ela garante que os direitos que estão na Constituição tenham força de verdade, que não sejam só palavras bonitas no papel. A interpretação tem que ser sempre aquela que dá o maior poder, o maior alcance possível para aquele direito. Essa regra, por exemplo, transforma um simples direito à informação numa ferramenta poderosíssima de transparência.
Uma leitura mais pobre, mais restrita, poderia dizer que isso só vale para documentos que o governo já publicou. Mas com a máxima efetividade a coisa muda. O direito se expande para o acesso a documentos não publicados, o direito de saber o motivo de uma negativa e de ter uma resposta num prazo justo. Faz toda a diferença. E é aqui que a discussão fica, bem, ainda mais complexa. Porque uma nova interpretação, por mais correta que seja hoje, precisa lidar com o passado. E aí, o que acontece com tudo que já foi decidido com base na regra antiga? Olha só esse exemplo real e super impactante. Por mais de 20 anos, a interpretação da justiça era de que a união entre pessoas do mesmo sexo não era uma família para fins de herança. Ponto. Em 2011, uma decisão histórica virou o jogo. A Constituição não mudou uma vírgula, mas a interpretação dela sim. Isso criou uma espécie de problema de viagem no tempo para a lei. A pergunta que fica é, e quem morreu em 2009 sobre a regra antiga, que hoje a gente considera injusta? É justo aplicar a interpretação nova de 2011 para esse caso do passado? A nova justiça consegue alcançar o ontem? A resposta para isso é incrivelmente delicada. É preciso colocar na balança o desejo de justiça e uma necessidade básica de qualquer sociedade, a segurança jurídica. As pessoas precisam de previsibilidade, de um chão firme para planejar a vida. E é por isso que existem princípios como o do direito adquirido, que basicamente dizem que situações já resolvidas, consolidadas, não podem ser alteradas. Eles funcionam como uma barreira. Bom, agora que a gente já abriu essa caixa de ferramentas, vamos voltar para o nosso dilema lá do começo e ver como um juiz pode chegar a uma decisão que seja ao mesmo tempo justa e, o que é crucial, legítima. O juiz não tira uma resposta da cartola. Existe um processo, um raciocínio. Primeiro, ele unifica a Constituição, ou seja, lê a lei da licença junto com os princípios maiores como igualdade e dignidade. Segundo, ele interpreta o termo segurada gestante de um jeito que faça sentido com esses princípios. Terceiro, ele maximiza o direito à proteção da família, para que ele valha para todas as famílias. E quarto, ele escolhe a interpretação que integra, que inclui, e não a que exclui. E todo esse processo leva a um veredito. Licença concedida para as duas mães. E o ponto mais importante aqui é entender que isso não é uma opinião pessoal do juiz. É o resultado da aplicação de um método rigoroso, legítimo, que se baseia na lógica profunda da própria Constituição. No final das contas, não se trata de reescrever o passado. Trata-se de garantir que as promessas fundamentais de uma nação, de igualdade, de dignidade, continuem vivas e valendo para todo mundo. É assim que um texto antigo continua respirando no mundo de hoje. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a relevância de uma Constituição depende dessa conversa constante com o presente, onde é que está a verdadeira fonte da autoridade dela? Está só no texto original escrito lá atrás? Ou está também na sociedade que a cada dia interpreta e dá vida a esse texto? É uma pergunta sobre a natureza da própria lei.